Uou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia, queridos. Bora levantar com Deus. Levantar em triunfo, aleluia. Levantar na presença de Deus é maravilhoso. Levantar na presença de Deus é tão precioso. Aleluia! Esse é um dia em que você tem que curtir com Deus. Você tem que viver com Ele. Tem que levantar em triunfo e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me transformou numa nova criatura. Eu já não sou mais uma velha criatura, descendente do Adão e da Eva. Agora eu sou descendente de Deus. Agora eu estou andando em unidade com a justiça de Jesus Cristo. Agora eu acordo e digo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou uma árvore de justiça. Jesus disse que toda árvore boa produz bons frutos. Portanto, eu sou uma árvore muito boa, porque Ele me fez uma árvore de justiça. A raiz é justa, a natureza é justa. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você perceba isso em você. Porque quando eu falo de mim, eu não estou falando evidentemente só de mim. Foi isso que Ele fez com o povo dele. Nós somos povo seu, nós somos um povo eleito, nós somos um povo amado, nós somos um povo escolhido. Cada indivíduo deste povo tem de Deus o perdão, a misericórdia, a graça, a justiça de Jesus, a santidade do próprio Filho de Deus. Aleluia! E ainda recebe o Espírito do próprio Deus para viver dentro da gente. Então a gente tem que acordar todo dia fazendo com que esse dia valha a pena de verdade ser vivido. Eu não aceito viver de outra maneira. Eu tenho que viver nessa perspectiva sobrenatural. Eu já falei aqui para vocês várias vezes, repito. A verdadeira vida cristã, ela é toda sobrenatural. Mesmo que você não esteja sentindo coisas muito excitantes e gloriosas, mas ela é sobrenatural pela natureza da própria vida espiritual. Amém? A natureza da vida espiritual é sobrenatural. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito, esse viver no território do espírito, ele não é uma coisa normal para o homem. Tem que ser uma coisa da fé e do espírito. E o que Deus faz comigo e com você é que Ele quer treinar a gente todos os dias a perceber essa realidade. A gente tem que acordar e perceber em nós que nós estamos andando no território do Espírito e não no território da carne, da velha criatura, da velha criação. Essa é a tarefa do Espírito Santo nos ensinando e é a tarefa nossa de aprendermos. Nós temos que guardar esse contato com a realidade superior de Deus. Temos que ter essa sensibilidade, né, de que Deus está em nós, de que o Espírito está falando conosco, está fluindo em nós. Amém? Olha só o que diz o livro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Deus diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Oh, aleluia! Toda vez que Deus fala dessa linguagem sobre água, eu sinto uma coisa poderosa de Deus em mim, porque o Espírito Santo plantou em mim a ideia, a imagem de que águas são coisas muito poderosas do Espírito Santo em nós. E Ele usa uma linguagem especial para que a gente possa ter noção da importância dessas águas de Deus. Entendeu? Essas águas são as capacitações do Espírito Santo em nós. Amém? Você não levanta todos os dias de manhã para viver a sua própria vida. Você não tira os pés para fora da tua cama
para viver esse dia como se fosse só você. Essa ideia tem que morrer em você. Você não está vivendo mais só em você. Você está vivendo em Cristo e Cristo está vivendo em você. Existe uma simbiose, uma mistura de vidas. A vida do Espírito dele é misturada com a tua vida, para que você nunca diga assim: agora aqui sou apenas eu. É o que o apóstolo Paulo, né? Os apóstolos de Jesus Cristo tinham essa concepção muito forte no coração deles. Eles dizem assim: revesti-vos de Cristo. Se revista mentalmente dessa concepção. O que é se revestir? Se revestir é você todo dia acordar e encher a tua cabeça com esse conceito poderoso. Você tem que fazer isso propositadamente. Isso não vai se formar na tua cabeça sem que você declare isso, sem que você afirme isso. Você precisa afirmar: Pai, glória ao teu nome, porque hoje eu já não sou mais apenas eu. A vida que eu agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. E Ele vive em mim, Ele habita em mim, Ele está em mim, Ele produz os seus frutos em mim. Aleluia, Ele é a videira verdadeira. Eu sou um ramo, portanto eu vou frutificar automaticamente. A sua santidade, a sua bondade, a sua inteligência, a sua graça vai brotar em mim hoje de maneira gloriosa. É isso que Deus quer que você faça todo dia. Que você assimile isso na tua cabeça. E fala: minha vida não é mais a vida que eu vivia antes. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Até a fé é dele. A palavra de Deus não traduziu errado o texto. Ele fala na fé do Filho de Deus. Esta fé é de Jesus. Ele está me concedendo a sua própria fé. Aquela mesma fé que ele utilizou na terra para falar com o Pai Celestial. Ele deu para mim e para você em espírito. Que coisa gloriosa. Agora a gente precisa desenvolver essa fé todo dia, porque ela está embrionária em nós. E nós precisamos ativar isso, aleluia. Ativar todos os dias essa fé de Cristo. Então nesse dia eu quero trazer para você a ideia de que a vida espiritual ela é feita de um fluxo do Espírito em nós. E eu amo essa palavra fluxo, porque na vida espiritual com Deus, tudo é fluxo. Entende? Tudo é fluxo. Por exemplo, eu vou explicar para você. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você tem que abençoar. Entende? Porque quando você abençoa, você está chamando para você um fluxo que vem de trás, ou vem de cima para você. Você começa um processo e chama para você o fluxo daquele processo. Então, ninguém é abençoado sem chamar fluxos do reino de Deus em si mesmo. Ninguém recebe fluxos de Deus sem ativar processos na terra. Por isso que muita gente fala: eu não consigo ver bênção na minha vida, minha vida é amarrada, é minguada, porque você não ativa fluxos de Deus. Você tem medo de abençoar vidas. Né? Quando eu digo você, é uma linguagem hipotética, né? Todos nós, se nós não tivermos cuidado em iniciar processos de vitória, nós nunca teremos fluxos das vitórias do Espírito. Aleluia. Se eu quero ser muito abençoado financeiramente, eu preciso iniciar fluxos financeiros.
financeiros. Eu preciso abençoar vidas, abençoar a obra de Deus. Eu preciso abrir mão. E eu estou falando de dinheiro, mas não é só dinheiro. Mas eu quero falar um pouquinho de dinheiro aqui, mas não é só sobre dinheiro. Eu quero que você entenda que eu estou falando do espírito. Uhum. Eu estou falando de dinheiro aqui porque inclui finanças, inclui dinheiro, porque a gente precisa entender que a nossa vida financeira, ela tem que estar debaixo de uma jurisdição legal de Deus, espiritual. O dinheiro não pode mais estar debaixo daquela jurisdição carnal e maligna que a gente tinha antes. Entende? Quando a gente não é de Jesus, o dinheiro é uma coisa assim, a gente se apega, a gente tem medo de perder dinheiro, a gente tem que guardar, tem que segurar, tem que se amarrar nele, com medo de que ele fuja da nossa vida, que ele saia da mão da gente e nunca mais volte. Essa é a ideia carnal, incrédula. Mas aqueles que entendem essa questão do fluxo do reino de Deus, ele fala o seguinte: esse dinheiro está saindo da minha mão, mas não está saindo da minha vida. Porque ele tem que sair da minha mão, mas ele vai voltar para a minha vida, em nome de Jesus, porque existe um fluxo, aleluia, existe uma confiança naquele que diz assim para mim: filho, comece a me obedecer, abrindo a tua mão e não se apegando à materialidade, porque eu vou fazer da tua vida um canal de muito fluxo, onde você dá e eu te dou. Você dá e eu te encho com abundância. E quando eu te encho, eu sempre te encho numa medida maior do que você deu. Você nunca vai ser cheio com uma medida igual ou menor daquilo que você está abrindo mão, daquilo que você está iniciando o processo na sua vida. Você está entendendo? Eu não ia nem falar sobre essa questão financeira, mas eu estou sentindo um fluxo aqui de falar para você. Sabe por quê? Porque se você aprender isso com finanças, você vai aprender isso em relação a tudo que se diz respeito às coisas espirituais, porque é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, por exemplo, se você está aí passando por algumas dificuldades, muitas vezes a vida da gente pode passar por alguns reveses. E a primeira coisa que a cabeça humana pensa quando passa um revés é: eu preciso guardar grana. E eu tenho uma coisa comigo assim, já entendi isso. Eu falo assim: quando o meu dinheiro começa a cair e eu começo a ficar meio apertado, dentro do meu coração eu tenho uma coisa comigo assim: Senhor, eu preciso fazer oferta. Está vendo como é que é diferente a mentalidade? O negócio começou a ficar feio, eu preciso doar grana, eu preciso dar dinheiro, eu preciso ativar isso. Eu vou até mudar de assunto, porque o assunto não era dinheiro, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tem a ver, quer ver? Ó? Quando você está com... o dinheiro está caindo, cara, faz o seguinte: separa uma parte desse dinheiro que já está caindo e fala: Deus, eu quero santificar isso aqui através de uma oferta. Já que esse negócio está caindo, deixa eu santificar logo e abençoar vidas. Deixa eu fazer algo aqui com esse dinheiro para abençoar vidas e para ser bênção. Porque eu vou começar um processo de fluxo aqui. E o Senhor é poderoso para reverter toda a situação de aparente queda. Essa é só uma aparência. Entendeu? Então, assim como eu faço, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que fazem a mesma coisa e vem a mão sobrenatural de Deus agindo, trazendo fluxo de vitória e de bênção. Agora, o meu objetivo de falar sobre isso é mais em relação às coisas do espírito do que das coisas materiais. Porque se você entender que a bênção financeira, a bênção material, ela primeiro parte do mundo espiritual. Ela parte do espírito. E você precisa entender isso. Quando você não é crente, você acredita que dinheiro é uma coisa assim, natural.
É uma coisa natural. Você vai lá, dá uma batalhada, sua a testa e ganha uma grana. E você fala assim, pô, esse dinheiro aqui, ele é fruto do meu trabalho. E você tem esse ciclozinho mental meramente humano, acreditando que a tua prosperidade ela está amarrada a essa esfera aqui visível que você está vendo aqui, essa esfera natural. Mas a palavra de Deus traz para nós uma revolução no nosso entendimento, dizendo que todas as riquezas, todas as bênçãos e todos os bens que nós podemos ter na vida, primeiro nascem no mundo espiritual com Deus. É por isso que eu falo que nós precisamos ativar os fluxos do Espírito. Porque de lá do Espírito vão vir todas as respostas para a nossa vida humana. Entende? Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós temos a bênção de Abraão. Isso é uma coisa muito poderosa. E talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas se você der uma lida no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele explica direitinho que em Jesus nós somos abençoados com a mesma bênção de Abraão. Cara, você não tem ideia do que é isso. Sabe o que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é que faz com que os judeus sejam o povo mais rico do planeta. A bênção de Abraão faz com que os judeus sejam o menor povo da terra é o povo de Israel. E é o povo judeu, né? E é o povo que mais tem prêmio Nobel na face da terra. É o povo que mais escreveu livro. É o povo que mais produziu filmes. É o povo que mais produziu ciências. Entende? É o povo que mais produziu universidades. É o povo que mais produziu jornalismo, jornais. É o povo que mais produziu joalherias no mundo inteiro. É o povo que mais produziu... É o povo mais rico do planeta. É esse povo que tem sobre si a bênção de Abraão. E essa bênção antes, ela estava condicionada somente ao povo de Israel, ao povo natural, aos descendentes naturais de Abraão. Mas quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele fala uma coisa tão fantástica que deixou todo mundo completamente surpreso quando começou a ler isso. Ele fala assim, sabe essa bênção que era só para o povo de Israel? Em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, ela passou a ser de todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel, mas que se unem a Cristo pela fé. Então a nossa fé em Jesus, ela nos coloca debaixo desse fluxo de bênção, da bênção de Abraão, igualzinho aos israelitas mais abençoados do planeta. Então, você precisa conhecer isso e você precisa desencadear na tua mente essa fé. E você tem que acordar todos os dias e falar essas verdades para você. Pai querido, eu sou abençoado com a bênção de Abraão e eu não vou viver uma vida miserável. Eu não vou viver uma vida debaixo do jugo, porque eu tenho direito a ser abençoado com a mesma bênção de Abraão em Cristo Jesus. Entende? E você tem que falar isso quando a tua carteira estiver vazia. Você não precisa esperar ter muito dinheiro no banco. Você não precisa ter muita fartura na geladeira. Não, é no meio da pobreza, no meio da dificuldade que você vai começar a falar essas verdades antes de manifestar poder e glória. Você já tem que falar as coisas que Deus fala. Porque Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então você ativa o fluxo do Espírito sobre a tua vida, dizendo assim, eu sou abençoado. A tua carteira vai gritar para você, você está mentindo, olha aqui, eu estou vazia. Mas você vai olhar para ela e falar assim, carteira, eu sou abençoado com a bênção de Abraão. Eu não estou falando isso baseado em evidências materiais e físicas. Eu estou falando isso baseado na palavra do meu Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo um texto para você
aqui de Isaías, que Deus promete para nós o seguinte: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Então, quando Deus está falando de água, Ele não está falando de água natural, Ele está falando do Espírito Santo dele. Esta água é o Espírito Santo de Deus, que Ele veio derramar em nós pelo seu grande poder. Ele coloca o Espírito Santo dentro do nosso espírito. E nós precisamos agora nos ativarmos nesse Espírito. Porque o Espírito Santo, ele vai agir conosco na nossa ativação dele. Nós ativamos o Espírito. Por isso que Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo de tal maneira que quando a gente fale com Ele. Quando a gente ore com Ele. E a gente se encha dele na medida da oração, na medida da fé, na medida do entendimento. E a gente tem que ter, quando você estiver orando e falando e declarando as coisas de Deus, não faça isso de maneira meramente automática, meramente verbal. Você precisa se assegurar que você está falando isso em fé e procurando perceber o máximo do Espírito Santo fluindo na tua fala. Entende? Esse é o segredo, esse é o processo pelo qual você se envolve com o Espírito Santo em você. Você precisa aprender a fluir com Ele, a deixar Ele falar contigo, a vazar contigo, a falar na tua mente, a falar na tua boca, na tua voz. Amém? Porque essas águas, elas foram dadas para aquele que é sedento. Está escrito aqui, ó. Quem é o sedento? Sedento é uma pessoa que sabe que em si mesma ela não tem poder. Ela é sedenta, ela tem necessidade. Ela precisa de poder. Ela sabe que é fraca. Ela sabe que é frágil. Ela sabe de tudo isso. Ninguém precisa falar nada para ela disso. Ela já sabe que ela é necessitada, fraca, carente, pobre, interiormente necessitada. Esse é o sedento. Mas Deus está falando para você e para mim. Eu derramarei água, é sobre o sedento, não é sobre o saciado. Sabe por quê? Porque olha ao teu redor. Preste atenção como que as pessoas que são cheias de si mesmas, elas parecem saciadas. Às vezes você olha ao seu redor e fala: pô, mas essas pessoas parecem que não precisam de Deus. Por que eu preciso tanto? Porque você tem uma coisa de Deus dentro de você que faz com que você perceba a tua sede. E isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que percebem a sua própria sede de Deus. Porque aqueles que se acham cheios de si mesmos não têm a bem-aventurança da necessidade do Espírito. Eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Meu irmão, o coração dos seres humanos é comparado por Deus como uma terra seca, um deserto, uma terra esturricada, seca. Por mais que você se ache, sabe, uma pessoa normal, uma pessoa que não tem muitas carências, é porque você não tem a percepção da necessidade do Espírito de Deus agindo. Portanto, às vezes a gente precisa orar nesse sentido: Senhor, me dá uma percepção de que eu preciso de Ti. Eu não quero estar cheio de mim mesmo, né? Passa dia, entra dia, sai dia, e eu não ter percepção de necessidade. Cara, eu acordo todo dia sedento da graça de Deus. Eu acordo sedento por essa água. Eu preciso de água. Eu preciso vir na presença de Deus e falar: Deus, vem derramar essa água sobre o sedento, porque eu não posso viver cada dia sem essa água, sem esse fluxo.
do Espírito Santo. Então, só para completar o que eu falei anteriormente. A Bíblia fala do Espírito Santo como água, porque ele funciona na nossa vida exatamente como água. Ele se derrama em nós e ele flui em nós. Como é que Deus flui em nós? Ele flui em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas ideias, em nossas imaginações. Deus é poderoso para invadir cada aspecto desse da nossa alma. E antes de eu acabar esse áudio aqui, eu preciso falar algumas coisas para você entender a preciosidade de aprender do Espírito, de se familiarizar com o Espírito que Deus te deu, o Espírito Santo, esse ensinador. Porque o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E ele poderia dizer o inverso: todos os filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? É que durante as 24 horas que a gente está vivendo, a gente tem que aprender a estar conectado no Espírito Santo, de tal maneira que ele nos dirige, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos alerta. Ele fala conosco, ele nos dá sinais, Quem vive fora dessa realidade está vivendo uma vida cristã completamente desligada da conexão do Espírito. Por quê? Porque Deus quer que a gente se treine nisso todo dia. A gente precisa ser bem treinado nisso. Não é para a gente acordar e viver assim consciente só da nossa cabeça. Estou consciente de mim, estou consciente da minha preocupação, estou consciente. Entende? Você tem que ter consciência, você tem que se conscientizar daquilo que o Espírito Santo está produzindo nos porões do teu entendimento. Isso é importante. Essas águas estão rolando lá atrás e você vai ter que aprender isso. Aleluia. Como é que a gente é guiado pelo Espírito Santo? Você já se perguntou isso? Antes de terminar esse áudio, eu vou falar algumas coisas que vai ajudar. Porque assim, queridos, a gente não pode achar que essa história de andar segundo o Espírito, de ser guiado pelo Espírito, é coisa para super espirituais, para pessoas super consagradas, profetas e gente assim lá da estratosfera espiritual, e nós somos aqui um ralé, nós não conseguimos viver. Não, tira isso da cabeça. Porque o que Deus quer para o seu povo? Deus quer que cada indivíduo do seu povo, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, todos nós aprendamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você aí pode se treinar nisso, você pode aprender de Deus, você pode estar conectada com o Senhor, aprender a ouvir dele. Deus fala de muitas maneiras. Deus não fala só de uma maneira com você. Eu vou te falar algumas coisas aqui da maneira como Deus fala, para você começar a prestar atenção na tua mente. E você vai começar a prestar atenção nisso. Você promete para mim que vai prestar atenção nisso? Aleluia. Primeira coisa que você tem que saber. Existem três tipos de vozes, ou 3 tipos de falas que podem vir ao nosso coração e mente. E você precisa ter cuidado com isso. Primeira fala, ou primeira voz, é a voz da tua própria mente. É aquela voz do nosso próprio pensamento. É a voz que a gente está acostumado a pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Todos nós pensamos. Então a gente pensa que o nosso pensamento está simplesmente sendo produzido por nós
E na maioria das vezes é só por nós mesmos. Mas eu quero que você saiba, e isso é o mais importante de você saber nesse áudio, que existem 2 outros tipos de vozes que podem invadir a tua mente, podem interceptar a tua cabeça. O segundo tipo de voz é a voz do inimigo. A gente não gosta de pensar nisso, mas a gente precisa pensar nisso e precisa aprender a discernir isso. Sabe por quê? Porque se a pessoa falar assim para mim, pastor, isso daí eu não quero saber não gosto de saber disso, não quero saber disso, você está sendo um ignorante, porque na verdade não importa aquilo que você quer ou deixa de querer saber. O inimigo sempre vai tentar falar na tua cabeça e no teu coração. É melhor você aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus do que fugir da ideia de que o inimigo pode falar na tua cabeça e insinuar coisas na tua mentalidade. Então, a primeira coisa que um crente tem que fazer de verdade é aprender a discernir vozes no seu próprio entendimento. Por quê? Por que é importante o que eu estou falando para você antes de terminar esse áudio? Porque se você quer aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo, que é um espírito invisível, você tem que aprender a discernir as coisas que te sobrevêm à mente, para saber se isso está vindo de Deus, está vindo da tua própria mente, ou está vindo do diabo, do inimigo. Porque os espíritos do diabo fazem isso com muita facilidade, jogando insinuações, ideias, dúvidas, medos na cabeça humana o tempo inteiro. E você precisa entender isso. Mas quando você anda pela fé e você anda com Deus, enchendo a tua cabeça com a palavra de Deus todos os dias, você discerne fácil uma voz do inimigo. Você fala, opa, essa coisa aí não é de Deus, nem minha. Não é verdade? Você vai perceber que são sugestões satânicas, mentirosas, que estão querendo oprimir a cabeça, estão trazendo preocupações, medos, estão querendo trazer ideias erradas, de dúvida, de mentira, não sei o quê. E isso não é de Deus. Deus não produz esse tipo de coisa. E também você não produz isso em você. Eu duvido que você queira produzir isso em você. Isso vem do inimigo. E a gente aprende a rejeitar e fala, sai daqui, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero me focalizar aqui em como que Deus trabalha e intercepta a nossa mente. Porque se você quer andar com Ele em amor, se você quiser andar com o Senhor em amor, fala, Deus, vem me dirigir nesse dia, me dá entendimento, me dá tua instrução. Que o teu Espírito que habita em mim, ele traga o fluxo da tua voz, da tua palavra, no meu entendimento. Então você vai começar subitamente a ter ideias que você não tinha. Você vai começar a prestar atenção que na tua cabeça vão começar a surgir assim prompts de ideias, de desejos bons, tá? Presta atenção nisso. Não é qualquer desejo, não. Desejos que você vai falar, esse desejo aqui, ó, ele não pode ser nem de Satanás e nem de mim mesmo. Eu vou te falar por quê. Eu vou te dar um exemplo. Você está assim e subitamente você fala, pô, me deu uma vontade aqui de enviar um dinheiro para alguém. Você pode ter certeza que esse desejo não é do diabo, porque o diabo não quer abençoar ninguém. E também não é seu, segundo a carne, porque a carne também não gosta de abrir mão e de dar dinheiro. Isso só pode estar vindo de um Deus que habita em você e que está trabalhando com você na manutenção da obra dele na terra. Então, às vezes, as pessoas têm esse desejo e elas falam assim, não, esse desejo aqui ele não, é só um desejo que me sobreveio. Não, está amarrado, eu não posso dar dinheiro, não. Então, a pessoa rejeita o que Deus está falando no coração dela. Então, quando ela rejeita esses impulsos que são nobres, são impulsos nobres, não são impulsos malignos, são impulsos do Espírito. Ela vai rejeitando, então Deus não tem condições de crescer o fluxo de direção na cabeça dela.
porque ela está cortando a obediência. Ela está cortando o fluxo. Porque ela fala assim, eu não vou dar dinheiro não. Ela ainda é carnal, ela não é espiritual. Ela não se ligou em Deus. Deus está falando com ela e ela não está entendendo. Aí depois ela fala assim para mim, pastor, como que você fala que Deus fala com você? Nunca ouvi Deus falar. Não é que você nunca ouviu Deus falar, é que Ele já falou tanto com você e você nunca percebeu que é Ele falando. Entende o que eu quero dizer? Deus coloca ideias na tua cabeça e você precisa falar, puxa, essa ideia é de Deus. Deus coloca desejos bons na tua alma e você fala, esse desejo é do Espírito Santo e eu vou obedecer. Deus coloca memórias, de repente você se lembra de coisas que você precisa lembrar de fazer em relação a alguém ou de fazer que você precisa fazer. Aquilo é Deus falando. Aquilo não é só a tua memória. Percebe como essa memória está forte. Percebe como ela é recorrente. Ela volta na tua cabeça. É Deus falando. Você fala assim, depois eu penso nisso. Aí a memória volta de novo. É Deus falando. Existe uma recorrência. Existe uma insistência. Você precisa entender o Espírito. De repente você está orando, você está todo espiritual, cantando e louvando ao Senhor. Te vem subitamente a imagem de uma pessoa na tua cabeça. Isso é Deus falando. Talvez Ele esteja falando, eu quero que você entre agora num lugar secreto e ore por essa pessoa. Peça proteção por ela, abençoe a vida dela. Porque essa imagem está vendo forte no teu coração. Deus está falando com você. Ele está te usando para falar, para orar por alguém. E você precisa ter essa percepção. E às vezes isso acontece na tua cabeça e você não sabe que é Deus falando. Deus está querendo te usar, mas você está rejeitando. Você não está se treinando. Você pensa que isso é apenas uma coisa da tua cabeça. Você não tem o costume, você não tem a educação espiritual de falar, amém, papai, estou entendendo. Turma, dá licença um pouquinho. Eu vou orar porque Deus está me mandando orar por essa pessoa. Você sabe que é Deus falando. E quanto mais você se treina nisso, mais Deus te acha digno de te dar mais e mais, de falar mais e mais. Quanto mais você pratica, mais Ele te dá, porque no reino de Deus é assim. Quanto mais, mais, quanto menos, menos. Então pode ser que Deus traga pessoas à tua mente, pode ser que Deus te dê uma ordem expressa. Muitas vezes Ele faz isso comigo, com todo mundo. Vem subitamente uma ordem na minha cabeça, faça isso. Pode ser que não seja em palavras verbais, faça isso, mas você entende, porque Deus também fala através de um entendimento forte, sem palavras. E você precisa entender o que eu estou falando, para você entender o Espírito Santo. Nem sempre Deus fala com palavras, assim, frases. Eu quero que você faça isso, isso, isso. Não, Ele fala com uma percepção muito poderosa, porque Deus não precisa de palavras para falar coisas para você. Isso você tem que entender. Ele te dá um entendimento tão forte que você entende a frase que Ele está falando sem Ele falar. E é isso que é Espírito. É muito poderoso esse negócio. Ele te fala e você fala, eu sei porque eu sei que Ele está falando isso para mim. É uma frase expressa de Deus, uma ordem expressa de Deus no teu coração, na tua mente. Então, essas são as águas que Deus derrama sobre nós, e se nós queremos ser instrumentos de Deus, a gente precisa estar conectado com essa interioridade, com essa disciplina, com esse entendimento, com essa percepção, com esse contato com o nosso glorioso Redentor, com o Espírito que habita em nós. São essas as águas que Ele veio derramar sobre o sedento, você está entendendo? São essas águas que Ele veio derramar sobre a terra seca, para que a gente não seja mais seco, a gente tem que ser rios de águas vivas. A gente tem que deixar fluir Deus em nós. Quando Deus traz algo, às vezes Deus pode te dar uma palavra específica, né? Às vezes você está falando com uma pessoa necessitada e Deus fala assim, Ele te dá um entendimento do que falar. Fala para ela. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você percebe claramente que essa pessoa tem um sério problema com o pai ou com a mãe. Um exemplo. E você fala para ela assim, desculpa te perguntar, você tem algum problema com o seu pai? E a pessoa começa a chorar.
Por quê? Porque Deus está te usando para trazer cura naquele momento, naquela alma. E você está começando a perceber isso. Você quer viver isso? Essa é a pergunta que eu te faço. Ou você vai ser assim, desligado? Não, isso aí não é para mim não, são só para os super espirituais. Não, Deus quer fazer isso na minha vida, na tua vida, na vida de... Você já pensou a igreja toda de Jesus sendo usada por Ele desse jeito o tempo inteiro, o dia inteiro? O mundo era outro. Não seria outro? Mas é exatamente isso que Deus quer fazer na sua igreja. Há muito tempo que Ele está esperando fazer isso. Amém? Então, só para a gente terminar esse áudio, eu quero que você pondere como que é precioso você aprender a se submeter a essa glória do Espírito que habita em você. Você precisa aprender a curtir Deus e falar: Senhor, me torna sensível. Eu não quero ser um estúpido, eu não quero ser uma pessoa que não capta as tuas ondas, não capta, Senhor, a tua frequência. Eu não quero ser estúpido a ponto de o Senhor estar falando claramente comigo e eu ignorar, falar: não, isso é coisa da minha cabeça. Mas é claro que é coisa da tua cabeça. Deus está usando a tua cabeça. Amém? Você não precisa ter medo que é o diabo falando, porque o diabo não vai mandar você fazer uma coisa boa para ninguém. O inimigo nunca te levará a fazer algo que traga glória para Deus, que traga transformação na terra, que traga bênção em vidas humanas. Tudo isso só pode vir do Senhor. E você precisa aprender isso. Amém, queridos? Entendeu? Eu espero que esse áudio ele sirva pelo menos para te dar assim, um desejo íntimo de falar: meu Deus do céu, eu quero aprender isso na minha vida. Eu quero aprender a ser esse instrumento que recebe de Deus e transmite, e vaza e flui. Porque tudo no mundo espiritual é fluxo. A bênção de Abraão que está sobre a tua vida é fluxo. Comece a ativar essa bênção. Comece a dar passos de bênção. Comece a declarar com a tua boca, porque quando você declara com a tua boca, você ativa espiritualmente a bênção sobre a tua vida. Tudo foi falado nesse vídeo. Tudo foi falado anteriormente. Você tem a bênção de Abraão em Cristo Jesus. Nunca acorde como alguém azarado, como alguém que nada dá certo. Quebra essa coisa na tua vida, muda a tua perspectiva, muda o teu pensamento. Diga: Senhor, glória ao teu nome. Eu sou um filho de Abraão pela fé. Eu vou levantar aqui igual um israelita próspero e eu vou ser abençoado nesse lugar hoje. As portas se abrem. E quando uma porta se fecha diante de você, não entenda aquilo como falta de bênção, não. Entenda como parte da bênção. Aleluia. Quem tem visão espiritual não enxerga as coisas como enxergava antes. Ah, essa porta fechou, então eu não estou sendo abençoado. Não. Nada pode deter a bênção de Abraão. Se essa porta fechou, é porque a bênção vai fluir por um outro lado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Está a fim de viver isso? Então ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Neste momento eu oro pelos meus irmãos para que o Senhor venha ativar no coração deles essas glórias do Espírito. Senhor, eu quero fazer uma oração de ativação. Ativação do fluxo divino no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que muitas vezes estão ouvindo isso pela primeira vez. E deve estar pensando: por que isso não é ensinado em toda parte? Por que a gente não escuta mais sobre isso? Né? Porque tem gente que não acredita nisso. Porque tem gente que acha que a vida cristã é meramente intelectual. Pai, em nome de Jesus, eu quero despertar o coração dos meus queridos que ouvem a mensagem da palavra para essa verdade do Senhor aqui de Isaías: derramarei água sobre o sedento. Você que tem sede de ser usado por Deus, essa palavra é para você, não é para outro. Aquelas pessoas que pensam que são fartas, que são saciadas, não é para elas que eu estou falando. Mas se você acorda todo dia falando: Deus, eu preciso de algo que eu não sei explicar, mas é algo que está faltando, eu preciso dessa glória, então isso aqui é para você. Amém? E eu oro a Deus por essa pessoa que me ouve.
para que ela esteja apta diante do teu altar a derramar lágrimas e falar: Senhor, por favor, derrama isso na minha vida, derrama a tua graça, teu Espírito, me faz entender os teus caminhos, me faz, Senhor, perceber o teu Espírito Santo em mim, que eu não seja estúpido, que eu não seja, Senhor, levado todos os dias meramente pela minha humanidade, pela minha cabecinha tão treinada pela naturalidade humana. O Senhor quer fazer de nós pessoas extraordinárias e sobrenaturais. Não é uma coisa para extraordinários, para gente espetacular, não. É coisa para os humildes, para os simples, para as pessoas que estão dispostas a dizer: Senhor, eu posso ter defeitos na minha alma, mas eu creio que mesmo assim o teu Espírito vai usar a minha vida de maneira gloriosa e poderosa para a glória do teu santo nome na terra. Aleluia. Pai, eu te peço, desperta agora o coração de quem ouve. Eu quero te pedir que você ore comigo e fale: Senhor, me dá essa ativação. Ativa agora a minha cabeça, ativa a minha mente com esse fluxo. Ativa o meu coração. Ativa, que eu possa, Senhor, ativar o fluxo do Senhor através das minhas ações, através das minhas declarações, através, Senhor, das minhas ações, através das minhas orações, através, Senhor, da minha crença no teu nome, que eu possa viver a sobrenaturalidade que o Senhor concede a nós. Eu não quero viver uma vida medíocre, meramente humana. Eu preciso da tua glória sendo derramada em mim. Eu preciso do teu Espírito em mim poderosamente. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso ser guiado pela tua luz, pelo teu entendimento. Que o Senhor me faça entender as tuas ideias, os teus desejos, as memórias que o Senhor traz à minha mente, pessoas que o Senhor me traz à mente, que o Senhor me faça entender ordens que o Senhor me concede, frases que o Senhor me fala. Deus, me ajuda a entender isso, porque isso é muita riqueza para o meu coração. Amém? Essa é a oração que eu faço por você hoje e eu te peço: abre o teu coração para essas realidades. Não seja incrédulo, não seja cético. Não seja uma pessoa que fala assim: eu não acredito em nada disso. Não. Não feche o teu coração para aquilo que Deus quer e pode realizar através da tua vida. Porque Ele promete que Ele fará infinitamente mais, além do que você pede ou pensa, segundo esse poder que opera em você. Está escrito em Efésios 3:20. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e que você aprenda a ser receptáculo de Deus, desse fluxo do Espírito, para que você possa vazar todos os dias, vazando o que recebe, seguindo o fluxo do Espírito. Por isso que eu tenho essa frase constante para você: segue o fluxo, segue a direção de Deus. Amém? Segue o fluxo do que Deus te dá. Aleluia. Deus te abençoe ricamente. Deixe o seu like. Amém? Compartilhe esse áudio e coloque aí o seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.